Olá, pessoal, tudo bem? Chegando por aqui com mais um episódio do nosso De Frente com Maju. Hoje, uma entrevista aguardada, com muita expectativa no meio político. Hoje vamos falar abertamente com uma das personagens mais protagonistas, digamos assim, né, da política do Tocantins no momento. Ela que é a mais nova, a avó do pedaço, tá toda feliz, né? De frente comigo hoje, direto de Barcelona, senadora, professora Dorinha. Senadora, bem-vinda, tudo bem? Oi, Maju, um prazer sempre estar aqui com você, conversar sobre a nossa gente, sobre o Estado. Estou muito feliz. Já acostumou ser vovó? Vovó fresquinha, né, o meu neto nasceu há 10 dias, Ai, Rafael. que bom. Então, Rafaelzinho. Que bom, é, muita saúde aí pro Rafael. E obrigada. você acabou de chegar de Barcelona, né? No maior evento de telecomunicações do mundo, uma missão importantíssima, com vários representantes do Senado, você estava dentre eles. E eu sei que já tem notícia boa aí, fruto dessa sua participação, senadora. Conta pra gente o que que vem pro Tocantins dessa experiência bacana que a senhora viveu lá. Então, o Mobile Congress é o maior evento na área de tecnologia em todas as áreas. Cidade inteligente, educação, saúde, e, logicamente, todo o crescimento que a inteligência artificial também vem ocupando e Uhum. a demanda por novas legislações. E nós aproveitamos também para um diálogo importante com várias instituições para colocar o foco no Tocantins. Então, nós conseguimos uma parceria importante com uma Big Tech na área de tecnologia, a Huawei, que se dispôs a fazer um trabalho aqui no Tocantins, um piloto, que eles querem mostrar para o mundo um exercício na área de tecnologia, de comunicação, logicamente voltado para a educação. A gente vai começar com a educação para escolas. É uma ação gratuita, então ela não tem comercialização. Ao contrário, eles vão assumir toda a parte de formação, qualificação, internet e estrutura em algumas escolas, né? Na verdade, a ideia nossa é trabalhar num piloto em uma cidade. Toda a parte de currículo e organização à disposição. Cada escola, lógico, continua com o seu projeto pedagógico, com o seu trabalho, é a oportunidade que nós chamamos de iluminar a cidade. Com a Bacana. internet gratuita. Quem vai hoje lá no Mumbuca, por exemplo, tem a internet funcionando lá. Foi eu que levei através da Telebrás, e nós queremos fazer isso nas aldeias indígenas, vamos levar para várias aldeias indígenas, para quilombo, para áreas remotas, porque por muito tempo o computador, o sistema era um meio, ou seja, tem internet na escola. Não, nós queremos que toda a riqueza tecnológica seja instrumento de educação, de formação, de crescimento, na área da saúde, até cirurgias assistidas que estão sendo realizadas. Você tem lá uma equipe do Jatene, que é super qualificado na área da cardiologia. Uhum. Então, tem um cirurgião aqui no Tocantins operando e tem essa equipe olhando com os olhos, através do óculos, o que está acontecendo na cirurgia, acompanha, sugere, chama, alerta para um determinado tipo de encaminhamento dentro da cirurgia. Isso é o que está disponível, né, para o mundo inteiro. E no caso dessa missão, como ministro também das Comunicações, o Norte Conectado, que é o investimento do 5G para a região Norte, o Tocantins estava de fora. Nós não Nossa. podemos aceitar isso. Como é que nós somos região Norte, a gente não está no Centro-Oeste, não está no Nordeste, nós somos região Norte e nós queremos que o recurso venha para cá. Então, tem muita novidade boa, sim. Ai, que bom, inclusão digital, principalmente para as comunidades tradicionais, né? Isso é importantíssimo, senador. Agora, esse ano, o Congresso e o Senado começaram com grandes novidades. Davi Alcolumbre chegou, voltou para o comando do Senado, seu aliado lá do seu partido, e você assumiu um espaço importante, que é a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Senadora, como é que a presidência dessa comissão pode ajudar o Tocantins? Então, essa comissão é uma das comissões mais estruturadas do Congresso, né? No Senado, ela trata primeiro, ela enxerga as regiões e os desafios que cada região tem, como é que o desenvolvimento regional, a integração, precisa ser enxergado, inclusive com os fundos constitucionais. Uhum. Nós temos fundos, pouca gente sabe disso, mas tem dinheiro e muito dinheiro
nos fundos de desenvolvimento, e nós queremos que isso tenha maior transparência. Nós vamos investir para o empreendedorismo, para projetos ligados à mineração, à alimentação. Eu fui relatora, inclusive, da economia criativa, da questão da cultura como um espaço de desenvolvimento. Então, essa comissão ela vai discutir os fundos constitucionais, acompanhar, porque isso é na Câmara não tem esse foco. No Senado é possível você escolher políticas públicas para monitorar a efetividade dessas políticas públicas. E nós vamos avaliar os fundos regionais, tratar, como o caso do Tocantins, nós somos um estado de integração. Nós estamos no coração do Brasil. Não dá para pensar no desenvolvimento, na questão de logística, sem conseguir enxergar o Tocantins como estratégia não só para o próprio Tocantins, mas para o Brasil. E essa comissão ela vai avaliar toda a parte de... Nós já, inclusive amanhã a gente aprova os convites aos ministros. O Renan Filho, da Infraestrutura, sobre as estradas, pontes, rodovias, a situação do estado do Tocantins e dentro do contexto da região norte. Da mesma forma, o desenvolvimento das cidades, quais são as políticas de desenvolvimento e crescimento para, logicamente, o país inteiro, mas com foco também no meu estado. Ao mesmo tempo, a preocupação com o turismo. O ministro do Turismo já disse que é o primeiro que quer ir à comissão para falar sobre os programas e a forma de apoio, inclusive, aos diferentes estados. E o Tocantins tem um enorme potencial. O volume as oportunidades que nós temos e como é que pode ser feita uma ação que passe para valorizar os pontos e oportunidades turísticas que nós temos, mas investimento em relação à qualificação, mão de obra, financiamento, né? Porque quando a gente fala, o Tocantins tem belezas, mas qual a necessidade real de investimento para que todo o potencial turístico do estado esteja acessível até para o tocantinense? Muitos tocantinenses nem conhecem o Jalapão. O mundo inteiro fala do Jalapão, quer ver o Jalapão, e muitos tocantinenses não tiveram oportunidade. O turismo, em muitos casos, é inacessível. Então, essa comissão, e essa foi um pedido meu para o meu partido e para o Alcolumbre. Eu vou continuar lidando com a educação, estou em 13 comissões diferentes, estou de novo no orçamento, vou atuar, né, na Comissão de Constituição e Justiça, na de Assuntos Econômicos, na de Direitos Humanos, mas eu queria presidir uma comissão que pudesse mostrar, primeiro, que eu sou educação, mas eu tenho um foco muito amplo, e como é que um país tão diverso, tão rico como o nosso, pode se permitir ser tão desigual. Nós não podemos aceitar a desigualdade econômica, a desigualdade de desenvolvimento, a necessidade de olhar diferente quem está em posição diferente. É verdade. Agora, com essas mudanças, senadora, que ocorreram no Congresso, com Alcolumbre, com Hugo Mota, muito se fala sobre a relação do governo Lula com o Congresso. Muitas perspectivas são traçadas todos os dias. Há uma onda de críticas com relação ao governo Lula. Você, como uma senadora tão influente lá no Congresso, como é que você vê hoje, atualmente, em 2025, essa relação do Congresso com o Lula? E como é que você tem avaliado essa gestão do Lula agora, esse ano? Olha, eu primeiro acho que o Congresso vive um momento de boas expectativas. Hugo Mota assume com uma grande expectativa em relação ao perfil do deputado Hugo Mota, que é um perfil de conciliação, de diálogo, é um jovem que assumiu como candidato praticamente único, né, no caso da Câmara, com a possibilidade de diálogo com o Senado. Há muito tempo, não era novidade, uma grande animosidade e até desrespeito constitucional entre Câmara em relação ao Senado. Muitas mudanças que foram feitas arbitrariamente, do tipo as comissões de medidas provisórias, elas são comissões mistas, e não se instalava porque o Arthur não queria seguir esse rito constitucional. E assim, em outros assuntos, então assim, eu vejo com uma
uma grande expectativa na condução da Câmara. No caso do Senado, Davi Alcolumbre já esteve presidente e ele tem esse jeito é, de diálogo e, ao mesmo tempo, firme. É enganado quem imaginar que o Davi vai dar continuidade a uma ação que se ele não concordava, ele vai mostrar o peso do Senado, a responsabilidade. Fez isso no dia da eleição que você acompanhou. Ele foi muito claro para dizer das prerrogativas do Senado. O Senado tem prerrogativas constitucionais, responsabilidades. Ele colocou muito sobre a invasão de espaço e de competência, que, vez ou outra, tem acontecido num diálogo concorrido com a Câmara, com o próprio Judiciário, com o próprio Executivo. Ele deixou muito clara essa posição, e quem conhece o Davi, como eu conheço, nós fomos deputados juntos no mesmo partido e estamos juntos no mesmo partido ainda. Então, eu vejo com uma grande expectativa. Penso que o governo Lula vive um momento hoje de realinhamento, né? As pesquisas mostram a necessidade de aproximação dos ministérios, dos estados e dos municípios, a avaliação de políticas públicas. Eu acho que é muito importante essa disposição necessária de diálogo com o Congresso como representação, né? O Congresso representa, através da Câmara, a população do nosso país, e o Senado representa os estados e a estrutura federativa. Então, o diálogo tem que necessariamente passar pelo Congresso, ouvindo a população. Eu entendo que o governo Lula tem uma expectativa e uma esperança e um momento de realinhar, de corrigir rotas, de confirmar rotas que estejam no caminho certo, mas que possam sofrer ajustes. Acho que é um momento que vai reunir essa mudança, Câmara e Senado, porque nenhum está continuando o mandato, são mandatos novos como presidente respectivos de Câmara e Senado, e, logicamente, o governo Lula tem essa oportunidade. O país vive um grande desafio de respeitar os momentos políticos, as posições partidárias, mas entender que nós vivemos uma democracia e que, mais do que o meu partido, eu tenho que chegar ao povo, né? É verdade. Senadora, falando sobre o seu mandato, atualmente você também preside União Brasil no Tocantins, e também coordena a bancada federal, continua na coordenação. Um assunto que preocupa muito o povo tocantinense é o déficit habitacional alto no estado. Eu tenho visto que uma das suas atuações recentemente tem sido na liberação de unidades habitacionais para o Tocantins. Eu queria que a senhora explicasse como é que está esse trabalho e, de fato, na prática, como é que acontece essa articulação para que, de fato, a população tenha acesso a essas unidades. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida ele foi retomado recente, né? No final já do governo anterior, o programa, o orçamento foi realinhado, e o novo momento do governo Lula, o ministro Jader Filho, com a organização dos editais. Nós estamos numa luta para mais orçamento, porque os percentuais que têm sido destinados ao Estado ainda são muito baixos, e nós temos que olhar a situação do Estado do Tocantins. A última vez que o programa Minha Casa Minha Vida rodou no Estado, deixou uma herança ruim em muitos municípios. Mais de 100 municípios ficaram com casas inacabadas, situações de pessoas que tinham, às vezes, o seu lote, derrubaram a casa para fazer uma nova casa, essa casa não foi feita. Então, a expectativa é grande. Os editais abertos começaram com as cidades maiores, no caso do Estado, depois abriu para cidades com menos de 50 mil. Como é que funciona isso? Tem várias faixas, né? Recentemente, nós tivemos uma assinatura já da ordem de serviço aqui em Palmas, de quase 200 unidades, apartamentos. Também acompanhamos Guaraí, Josi está para assinar, Araguaína já assinou, mas tem em torno de 20 e poucas cidades, com entre 25, 50, 100 unidades. Nós temos apoiado o nosso mandato, orientado prefeitos no cadastramento. É preciso o prefeito estar organizado com uma área, com a infraestrutura que hoje tem que ser garantida. Então, é preciso ter uma área que, na hora da pontuação, seja validada, ou seja, tem condição de ter escola,
ter infraestrutura, asfalto, água, se não tem a garantia que o construtor, ou no caso, o próprio município vai dar. Tem categorias de FGTS, tem essas, como o caso de Palmas aqui, que foi para movimentos, né? Tocantins tem histórico de entidades que lutam, militam pela moradia. E agora a nossa luta, e aí eu não falo só no meu caso, o deputado Alexandre Guimarães, deputado Gaguinho, deputado Ricardo Aires, são pessoas que estão militando e a gente não tem disputa por espaço. Na verdade, nós temos o desafio de quem pode ajudar mais no nosso estado, com diferentes alternativas. E o próprio governo do estado também tem sinalizado a organização de programas em que ele possa ajudar. Em uma das modalidades de construção, quem for beneficiário tem que fazer um aporte inicial. E muitas vezes a pessoa não tem como fazer esse aporte inicial. Então, tanto prefeitos quanto o próprio governo do estado têm sinalizado de ajudar nesse momento, porque depois a prestação ela é muito menor do que um aluguel, a pessoa pode continuar, em um dos modelos a pessoa pode pagar essa prestação. E tem outras que são gratuitas, tem algumas possibilidades ligadas a determinados públicos, por exemplo, vamos fazer uma experiência com professores, com militares, casas que possam ser construídas, apartamento, enfim. Acho que hoje, quando eu converso com todos os prefeitos e prefeitas, é um pedido unânime. Desde o prefeito Eduardo Siqueira Campos, prefeito Wagner, prefeita Josi, das maiores cidades, Celcinho, Fátima, né, Casarim, aos pequenos municípios que também colocam como uma prioridade a questão da moradia. Então, acho que existe um espaço enorme para um esforço conjunto, envolvendo as empresas que são chamadas gericadas, aquelas que são validadas, os municípios, o Estado e a União, que nós queremos um maior equilíbrio. Tem Estado levando mais do que o Estado do Tocantins nas mesmas regras. Então, acho que essa luta política ela não tem que ser entre nós, ela tem que ser com o governo federal para buscar um olhar diferente para um Estado jovem como o nosso e que ficou prejudicado nos últimos anos, principalmente por essa experiência que não foi exitosa. E a luta, antes de tudo, pelo povo, né? Pelo Como povo. você falou. Muito bem. Senadora, a bancada federal cada vez mais tem sido importante para os municípios, para o Estado, não só pelo volume de recursos que vocês têm, aí, os 11 parlamentares, né? 11 parlamentares, mas também pela relação que vocês estabelecem com os municípios, né? Um municipalismo muito forte. Você, através do seu mandato, os outros também. Como é que está a relação hoje entre a bancada, como é que está o clima e como é que está essa questão do direcionamento e da garantia dos recursos para os municípios? Bom, eu comecei meu primeiro mandato em 2010 e naquela época nós não tínhamos emendas impositivas. Hoje, deputados federais e senadores têm um valor mínimo, né, de recursos disponíveis, que nós equilibramos entre recursos destinados para o governo do Estado, através da segurança pública, da educação, da saúde, de infraestrutura, para os municípios, atendendo muito fortemente na saúde, com recursos para a saúde, para a área social, é uma área que eu mesmo tenho destinado muitos recursos também, e a infraestrutura urbana, né, e a garantia em termos de organização. Essa relação entre a bancada, nós temos procurado. Esse ano a bancada se reuniu, definiu as prioridades, assumiu, por exemplo, o Hospital Universitário de Palmas, né, que é da UFT. Nós colocamos como uma prioridade, entendendo que, apoiando esse hospital, nós vamos ajudar no equilíbrio do sistema de saúde do Estado como um todo. É um hospital que é um hospital escola, mas historicamente é um hospital de pesquisa, é um hospital que vai melhorar muito o atendimento de saúde e de formação no Estado. O próprio Hospital do Amor já recebeu da bancada federal, no seu conjunto, eu creio que beirando a 200 milhões de reais destinados pela bancada federal. O prefeito Eduardo Siqueira Campos procurou a bancada também para apoiar a construção do hospital municipal, que nós vamos aguardar tão logo ele tenha o desenho já sobre isso, para que a gente possa ajudar. Certo. Araguaína, Gurupi, enfim, várias
cidades que estão organizadas e buscam atendimento na saúde. E cada parlamentar também tem esse foco em termos de atendimento. Uma coisa que esse novo formato das emendas determinou é que as ações elas podem e devem ser combinadas na bancada como um todo. Por exemplo, nós garantimos 500 mil para cada um dos municípios, no mínimo, para a saúde. Para todos os Para 139. todos os 139. Muito bom. Logicamente que, paralelo a isso, vários dos parlamentares vão destinar ainda o seu recurso de saúde para complementar, para que eles possam atender o teto. Mas todo mundo foi priorizado num bolo único pela bancada federal. E, ao mesmo tempo, nós temos uma demanda que é, de igual forma, cuidar de maquinário, né? Temos entrega de maquinário feito também dessa forma. E os municípios pediram ajuda também na área social. Então, logo a legislação seja alterada e permita, a bancada também vai ajudar nessa área. Muito bem, muito importante. Senadora, tem uma questão que a bancada foi muito instigada, que foi essa tragédia que aconteceu, infelizmente, ali entre Aguianópolis, ali no Estreito, a ponte, né, que caiu. E eu tenho visto ultimamente muitas audiências que você tem ido com o prefeito lá de Aguianópolis, junto com o ministro. Qual é o seu sentimento como coordenadora da bancada com relação às perspectivas para a construção dessa nova ponte? Bom, nós estamos acompanhando a construção da nova ponte, isso já está bastante adiantado, né, em relação à empresa definida. A nossa luta foi para que o canteiro de obras ficasse no lado do Tocantins, Certo. porque a cidade de Estreito é maior do que a Guianópolis, mas o nosso argumento é que querendo ou não, é uma forma de melhorar a arrecadação do município, gerar emprego, oportunidade, né, para as pessoas poderem trabalhar nessa reconstrução. E, ao mesmo tempo, reuniões foram realizadas envolvendo a bancada dos dois estados, o governador dos dois estados, o governador Vanderlei, que prestou apoio imediato também, o governador Brandão, e nós precisamos tratar, e é isso que a gente tem acompanhado agora na rapidez em relação à resposta. Por mais que seja ágil, é uma construção que deve demorar 1 ano e meio. Né? Nesse 1 ano e meio, a vida das pessoas está bastante modificada. Né? Então, o comércio, a cidade vivia muito desse fluxo de idas e vindas que ainda vão continuar agora com balsa, mas em um número muito menor. Então, procurei o ministro Wellington, ele colocou a possibilidade de nós trabalharmos num projeto focado para o apoio permanente durante esse tempo de construção, para repor renda, para qualificação. Então, nós vamos trabalhar com os municípios atingidos, não só Aguianópolis, mas Palmeiras, que também está um município colado, Os do Darcinópolis, entorno ali, né? os do entorno, e uma outra ação paralela, que inclusive eu recebi uma mensagem na semana passada, dialoguei com o secretário, né, Márcio Pinheiro, da Ageto, foi um compromisso feito pelo DENIT Nacional com as estradas que estão sendo afetadas, né? A questão das rodovias. As rodovias estaduais, para cidades que o fluxo foi redirecionado e que tem um grande impacto, destruindo mesmo, porque são rodovias, em alguns casos, passam dentro da cidade, elas não estão preparadas para o trânsito pesado de veículos com mais de 100 toneladas, 200 toneladas. Então, nós vamos cobrar, o DENIT fez um compromisso, foi firmado um compromisso de que o DENIT vai fazer a manutenção. Em alguns casos, o DENIT tem que fazer uma nova pavimentação, porque requer que seja um tipo de cobertura do asfalto com mais qualidade. Então, isso está sendo colocado. E duas situações que, inclusive, isso eu vou discutir na Comissão de Desenvolvimento Regional. Muito bom. Quando nós levei o prefeito de Aguianópolis para falar sobre o apoio necessário que tinha na Defesa Civil, nós descobrimos que a Defesa Civil não ressarce despesas já realizadas num caso desses desastres. Como é que você vai prever? Né? Então, tem que ressarcir. E, ao mesmo tempo, a manutenção. Por isso, o convite ao ministro Renan, ao DENIT,
qual é a situação das rodovias federais, da avaliação das diferentes pontes, né? É preciso ter uma manutenção, é uma situação que requer monitoramento permanente. Tem hoje uma comissão avaliando o ocorrido, né? Tem suspeitas que tem caminhão. O colapso final, na verdade, ele foi com um veículo altamente, muito pesado, com quase 300 toneladas, que não poderia estar circulando naquela rodovia. Então, como é que funciona a pesagem, balança, o trabalho da PRF, que é um trabalho que nós admiramos muito, como é que a gente pode organizar tudo isso dentro dessa estrutura de integração nacional, que ainda nós temos muita circulação de mercadoria por via terrestre. Muito bem. Senadora, agora vamos falar um pouquinho de política, né? Você preside a União Brasil aqui no Tocantins. Em 2022, foi a mulher mais votada aí, uma eleição consagradora para o Senado. Agora preside a União Brasil, que em 2024 é considerado o grande vencedor, não só pelo número de prefeituras, mas pela força que o partido demonstrou, né? Elegendo prefeitos aí de Araguaína, de Gurupi, de Porto, das maiores cidades. E a pergunta que não quer calar: em março de 2025, há uma expectativa muito grande em torno de se Dorinha vai ser candidata, não vai, é pré-candidata ou não é. Agora, em março de 2025, o que a senhora pode nos dizer sobre essas cogitações aí em torno de uma pré-candidatura ao governo do Tocantins? Bom, eu acho que todo mundo que é político, ele está sempre à disposição para uma construção coletiva de candidatura. É o Sim. meu caso. Eu presido um partido, eu tive 3 mandatos de deputada federal, estou no meu mandato de Senado. Uma candidatura majoritária, ela não é pessoal, ela não pode ser, né? Não pode ser de desejo de A, B ou C. Ela tem que fazer parte de um projeto pelo Estado. Eu me recuso a ficar discutindo candidatura individualmente se a gente não tiver ou dar um passo necessário, que deve ser suprapartidário, mas qual é o Tocantins que nós queremos? Onde a gente já avançou e o que a gente, com os nossos mandatos, pretende enfrentar no nosso Estado. Em relação à questão de emprego, de trabalho, da mineração, que é um grande potencial do Estado, do agro, as condições de educação, que mais do que nunca exigem um trabalho integrado, Estado, município e União. Então, eu estou à disposição e vou organizar, junto com a União e com outros partidos parceiros, esse debate regional. Quero ouvir IBGE, quero ouvir as universidades, quais são os projetos regionais estruturantes. Eu acho que mais do que candidatura. A candidatura, ela vai vir da discussão com o grupo político, ela vai vir das condições de quem é que tem, enquanto grupo, condição de assumir esse projeto para o Estado, quem são as pessoas que têm qualificação, condição para buscar os recursos necessários, buscar o apoio necessário, e, ao mesmo tempo, logicamente, o que o Tocantins espera de quem se coloca para ser gestor desse Estado. Logicamente, me entendo como uma pessoa com condição e com qualificação para ajudar nesse processo de construção de um projeto para o Estado, de buscar apoio, tem uma relação muito boa, tanto no âmbito federal quanto internacional, de busca de recursos e de diálogos. E, assim, qual é a minha leitura, Maju? É que Sim. agora, esse ano de 2025, é um momento de trabalho e de exercício do mandato. Nós temos responsabilidade nesse exercício, eu como senadora, colegas como deputados estaduais, federais, no exercício do nosso trabalho. E trabalhar, e junto discutir de que projeto nós estamos falando. Porque lidar com um projeto de poder, eu sempre brinco, a minha data de validade ela é longa. Eu só tenho eu tenho mandato até 2030. Né? Então, a gente não pode tratar a eleição como um projeto pessoal de poder. Lógico, será uma grande honra ser governadora do Tocantins, a primeira mulher, mostrando que não pela condição só de mulher, mas pela condição de responder e de trabalhar de maneira articulada pelo Estado, mas acho que esse é um momento de muito trabalho. A antecipação, em muitos casos, ela corre o risco de atrapalhar a construção do Estado.
à medida que começa grupos se juntar lá do A, B, Que é o que já C. está acontecendo, né? Eu não posso fazer isso porque eu vou estar fortalecendo um grupo A, grupo B. Então, parece que o mandato perde o sentido e passa a ter sentido o poder, A né? agenda vira pré-eleitoral e não parlamentar, e não, E a infelizmente. agenda não vira do Tocantins, é uma agenda pessoal. Eu não vou fazer isso porque eu vou beneficiar o fulano ou o beltrano, eu vou para tal lugar, eu tenho que levar fulano para mostrar que eu estou junto com fulano, ou eu não vou em tal lugar porque naquele lugar eu não tenho apoio. Então, assim, acho que é importante a gente separar. Nós somos da política e, lógico, que a gente vai dialogar política, Sim. né? Nós estamos buscando candidatos para deputados estaduais, federais, ao mesmo tempo, muitos parceiros que podem apostar ou não na minha candidatura como pré-candidatura ao governo. Só que, assim, eu enxergo que e esse é o convite, né, para que a gente possa fazer essa discussão de projeto para o Tocantins. E, ao mesmo tempo, ouvir o povo, né? Porque Sem combinar com as bases não dá, né? as pessoas, elas estão muito preocupadas, elas querem saber o que que a política melhora a vida delas, né? Não adianta, para todo o trabalho, eu procuro um atendimento na área da saúde porque eu quero fazer uma saúde preventiva ou curativa. E eu vou lidar com a escola, eu espero que meus filhos aprendam naquela escola, eu tenho uma perspectiva de futuro. Então, mais do que a vaga de quem é que vai chegar ao Palácio Araguaia, acho que a gente precisa pensar o que que a gente está fazendo do nosso trabalho, do mandato que já foi otorgado. Eu já recebi um mandato, foi uma votação expressiva, o Estado espera que eu retribua com trabalho, e eu acho que a candidatura ela é natural do trabalho, das construções políticas, do diálogo político. O que eu posso dizer é que eu estou à disposição nesse processo, e mais do que estar à disposição, eu vou ajudar a construir o processo. Nós precisamos debater, olhar o Tocantins, que não é mesmo sendo um estado com questões que são comuns, a gente tem questões que são diferentes do Sudeste, né? Pela realidade do Sudeste, pela a posição geográfica do Sudeste, o que que nós esperamos das maiores cidades, como lidar com o bico do papagaio, quais são os desafios daquela região, como é que a gente consegue junto criar um projeto que aí pode ser a professora Dorinha, pode ser o senador Eduardo Gomes, pode ser o deputado Amélio Caires, pode ser o deputado Gaguin. Qual é o projeto que nós entendemos que o nosso Estado tem direito? Entendi. À sua volta, senadora, tem muita gente ansiosa, que já, quando você chega nos lugares, já chama governadora. Eu estava no evento dos prefeitos esses dias, eu vi você chegando e o pessoal já chamando governadora. Tem muita ansiedade em volta de você, porque há um anseio por parte de apoiadores, de prefeitos. Como é que você tem lidado com essa ansiedade? Na verdade, eu tenho recebido declaração de vários prefeitos, como os prefeitos do Vale, mas naquela semana vários prefeitos e prefeitas me procuraram, olha, entendendo que é um momento, até fruto, lógico, do conjunto de mandatos que eu já né, eu não estou chegando hoje. Eu tenho obras espalhadas, Sim, tenho, sim. né, presença nos municípios, ajudei muitos prefeitos, né, independente de serem do União Brasil ou de outros partidos, a chegar nos seus mandatos. E é natural essa grande expectativa. E muitos querem saber, e muita gente fala assim: a Dorinha vai ser candidata, seu nome está à disposição. É verdade. Você vai ser candidata se o Vanderlei te apoiar. Né? É óbvio que eu quero muito o apoio do governador Vanderlei, assim como eu quero do deputado Gaguin, que é do meu partido, com o deputado Vicentim, do prefeito de Araguaína, do prefeito de Palmas. Eu quero apoio. Agora, todo esse conjunto e essa expectativa, ela vem, primeiro, ela aumenta a responsabilidade, porque ela vem de um reconhecimento de trabalho e, ao mesmo tempo, a necessidade desse equilíbrio, né, de construir junto, porque a Verdade. gente, como diz aquele ditado popular, tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com o eleitor. E, na verdade, eu acho que é esse cuidado. Obviamente, é uma grande responsabilidade e uma enorme honra ser governadora, né, desse estado, se isso acontecer. Mas, de qualquer forma, eu já tenho uma grande responsabilidade, que é honrar o mandato de senadora. Então,
essa ansiedade, muita gente querendo saber. Eu sou candidata, eu fui candidata, eu era candidata a Senado sem ordem de ninguém. E meus mandatos todos, eu fui muito avulsa, né, nesse, qual que é avulso? Por muito tempo no Tocantins, as candidaturas eram construídas por grandes líderes. E assim foi com Siqueira Campos, que quantas Sim. pessoas ele alçou a oportunidade de ser deputado federal, deputado estadual, senador. Às vezes a pessoa nunca tinha nenhum histórico ligado à política, né? Uhum. E a força política, a liderança do Siqueira Campos, de Moisés Avelino, de Marcelo Miranda, de outros líderes, do João Ribeiro. Hoje nós vivemos um momento em que eu acho que existe um grande equilíbrio de forças de cada um dentro do seu mandato, com seus próprios recursos, com a sua capacidade de articulação. Então, a gente não precisa de ordem de ninguém, e eu não preciso de comando de ninguém. O comando ele é do povo, é do povo que eu espero apoio. Então, eu não preciso de autorização. Agora, todo e qualquer apoio é bem-vindo, desde que a construção seja coletiva. Porque também qualquer apoio a qualquer preço. Não, tem coisa que às vezes a pessoa apoia, que quer me apoiar, defende, que eu não quero. E eu Entendi. não quero estar junto, né? Entendi, senadora. Mas é esse Essa é a desafio linha, do entendi. Esse equilíbrio. equilíbrio. Senadora, o seu grupo hoje tem o governador Vanderlei Barbosa, que preside o Republicanos, PL do senador Eduardo Gomes, MDB e tal. Nos bastidores, como a hiperpolitização está muito grande, a antecipação de 2026, muito se fala, muito se diz. Você está à vontade nesse grupo político que você está hoje? Ou alguma coisa te incomoda no momento? Não, eu estou à vontade. Assim, acho que, logicamente, principalmente os colegas que vão obrigatoriamente disputar 2026, eles têm uma maior ansiedade. Certo. Quando eu digo obrigatoriamente, é porque meu mandato vai até Sim. 2030. O que eu entendo é que esse grupo político ele pode mostrar para o Tocantins que é possível e necessário essa discussão suprapartidária do projeto para o Tocantins. Eu acho que é essa a expectativa desse grupo político. Muito bom. A gente não pode imaginar que em uma sala com 4 pessoas, 5 pessoas, o destino do Estado seja discutido sem discutir com as pessoas, com o povo, de ter a condição de ouvir líderes de cada região e de ajudar nesse processo de construção. Então, o que eu espero desse grupo político é que, para ser grupo, o diálogo tem que ser coletivo, né? Não é um aglomerado de partidos. A gente precisa tentar construir esse projeto. Então, eu estou confortável, sim. Eu acho que cada um na sua liderança, no seu histórico. O senador Eduardo Gomes tem trabalho prestado, já vários mandatos, veio de vereador, né, tem histórico. O deputado Eli Borges, deputado Felipe Martins, que hoje está como deputado federal, mas foi vereador, líder, o próprio pai que teve uma grande liderança e tem uma liderança no Estado. Não é diferente com os nossos prefeitos, né? Nós temos um prefeito na capital que foi deputado, foi senador, deputado estadual, tem um histórico, um legado enorme de Siqueira Campos que ele, né, para se colocar. Wagner de Araguaína, um excelente gestor que está mostrando com grande seriedade a continuidade de um bom trabalho iniciado pelo Dimas, mas dá um salto no modelo de gestão, de organização, não é diferente com a Josi. E o nosso Estado tem muitas lideranças que merecem ser ouvidas porque elas estão no mandato de representação, elas tiveram a outorga dada pelo voto, né? Então, acho que esse momento de construção de um Tocantins, nós temos essa obrigação. É um jovem estado, mas a gente tem aquela desculpa de dizer, não, Tocantins é muito novo e nos dá a oportunidade de fazer diferente, de construir uma nova, né, um novo momento político. Entendi. Disputa ao Senado esse ano serão 2 vagas. E o seu companheiro de partido, o deputado federal do União Brasil, Carlos Gaguin, é pré-candidato. Ele me deu uma declaração na semana passada de que, segundo ele, abre aspas, a candidatura dele é irreversível. Então, para o União Brasil também, a candidatura do Gaguin ao Senado é irreversível? Olha, a candidatura, o deputado Gaguin é outro que tem uma grande história, né? Foi vereador, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, governador. É, a decisão
quando ela é uma decisão pessoal, no caso do deputado Gaguinho, ele se coloca como candidato, vem fazendo esse trabalho de construção e política, a decisão é dele e vai ser apoiada, sim, pelo partido. Tem nomes, né, muitos nomes, eu acho que são 2 vagas, nós temos nomes muito qualificados. O deputado Vicente Júnior, né, o Vicentinho também se coloca de igual forma como candidato ao Senado, vem numa sequência de vários mandatos de deputado federal, com muita obra espalhada pelo Estado. Não é diferente o senador Eduardo Gomes, por todo o histórico dele, também como candidato à reeleição. Deputado Eli, em alguns momentos, diz que também é candidato. Então, acho que nós temos uma oportunidade de tentar uma construção, né? E, logicamente, que no fundo e no fim, quem vai decidir é o povo, quem vai ocupar as 2 vagas do Senado. O deputado Gaguinho tem feito esse trabalho e, lógico, que tem toda a credibilidade para também participar desse debate, que é o que eu defendo, né? A gente tem que estar nessa construção pelo Estado. Tá certo, é isso mesmo. Muito bem. Falando ainda sobre 2026, senador, União Brasil, até pelo sucesso que teve nas urnas em 2024, tem sido muito procurado por quem quer disputar uma vaga de federal, por exemplo. O deputado estadual do partido Jair Farias já é pré-candidato a federal, há uma grande expectativa em torno dele e tal, mas eu sei que tanto para estadual quanto para federal, União Brasil já está sendo procurado por muitos nomes, muitas candidaturas femininas também, né? Eu queria saber qual a meta do partido para o ano que vem para as proporcionais estadual e federal. Bom, União Brasil, nós elegemos as maiores cidades. O partido nacionalmente também se organizou muito bem, com Sim. um grande crescimento. E a nossa meta, lógico, é ampliar. Hoje nós temos a deputada Wanda Monteiro, o deputado Jair Farias na Assembleia. Certo. Queremos ter uma representação ainda maior de homens e mulheres, né, se possível, com equilíbrio regional, com essa presença nas diferentes regiões do Estado. Deputado federal, o deputado Jair, já se coloca e se organiza muito bem, né, pelo perfil dele, de muito trabalho, de presença, de uma região que, por muito tempo, sempre teve um deputado do Bico, né? E o Jair tem essa base, embora ele tenha representação lá, o prefeito de São Valério o apoia, o Sudeste todo tem presença, e outros nomes que estão se colocando como pré-candidatos, outros que são ensaiantes, né? A gente fala na festa junina, os brincantes, tem muitos que estão nessa perspectiva, então o partido precisa e vai se organizar para ter deputados federais. O deputado Gaguinho é hoje o deputado federal do partido, indo para o Senado, além do deputado Jair Farias, no partido pretende eleger pelo menos mais 2 deputados federais. Olha só. Né? Essa é a nossa meta. E da mesma forma, acho que todos os partidos têm esse planejamento. E, nesse momento, nós vamos iniciar uma caravana nos municípios, nas regiões, para discutir a política, para discutir, como eu disse, o projeto do Tocantins. União Brasil começa pelo Bico do Que Papagaio. bacana. Né? Então, Quando começa, senador, essa caravana? a nossa expectativa é agora, no mês de abril, a gente começar essa ação global. Né? É uma caravana do União Brasil para ouvir os municípios, é isso? É uma caravana do União Brasil para ouvir os municípios. Que legal. Na área das mulheres, nós já começamos um diálogo com o PL, com a deputada Nilmar, né, e a Naídes, que preside o Mulher do União. Nós vamos convidar os outros partidos, porque a gente gostaria de ter uma ação suprapartidária de formação com as lideranças femininas. Por que é importante? A gente vai juntar as forças de cada um dos partidos, preparar as pré-candidatas e depois, pontualmente, cada pré-candidata vai avaliar qual a melhor posição, qual o melhor partido. Muito Mas nós queremos ter mulheres na Câmara, né, Federal, no Senado e, logicamente, na Assembleia. Então, para isso, esse debate suprapartidário vai ajudar, inclusive, a gente despertar outras mulheres que, às vezes, no seu dia a dia, ela nunca imaginou ser candidata. Ela é uma líder, ela luta por moradia, ela luta por educação, por transporte. E será que essa mulher pode ser despertada para enxergar que a política é um instrumento para que ela possa responder os anseios da sua comunidade? E, de maneira coletiva, é muito melhor a gente fazer isso.
Muito bom, vai ser uma frente feminina suprapartidária importante para despertar aí a participação das mulheres na política e fazer com que as mulheres se conscientizem, né, da importância de participação delas. Já parabenizo desde já a União Brasil. Senadora, vamos caminhando para o final aqui, mas uma outra pergunta. Araguaína, Gurupi, Porto, Paraíso, o Celso não é do União Brasil, mas também é seu aliado, ficou faltando só Palmas. Eduardo Siqueira foi eleito, você não o apoiou, mas eu vejo que nesses 2 meses de mandato dele já houve uma aproximação aí institucional do seu mandato. Como é que está a relação política e institucional hoje com Palmas e especialmente com o prefeito Eduardo Siqueira Campos? Bom, a relação ela é muito boa, né? O meu histórico, eu fui secretária de Educação do Siqueira, mandato de 2014, 2018, nós trabalhamos e nos elegemos juntos, né? Em 22, o Eduardo me ajudou também. Circunstancialmente, nessa eleição, eu apoiei uma outra candidata, a deputada Jana, de um excelente nome, e, ao mesmo tempo, a Prefeitura de Palmas, o prefeito Eduardo, ele tem uma leitura e um histórico de quem faz política há muitos anos e sabe desse compromisso com a cidade. Nós já tivemos vários momentos juntos, tem uma disposição de apoio meu, né, ao trabalho aqui realizado em Palmas, com recursos que vão ser direcionados. Eu, na eleição de Senado, eu tive mais de quase 73 mil votos em Palmas, tenho obrigação de trabalhar, estamos num diálogo próximo na área da educação, na área da saúde, de infraestrutura, e eu, com certeza, do ponto de vista de gestão, a gente já tem um desenho de parceria já funcionando, né? E a política, como eu disse, o tempo vai dizer como é que nós vamos conduzir 2026. Uma pergunta para a senadora, mas também para a pré-candidata. Qual o maior desafio do Estado do Tocantins, na sua opinião, hoje, senadora? Acho que o maior desafio do Estado do Tocantins hoje é construir esse planejamento macro que enxergue quais são as forças do Estado, e são muitas. Nós temos potencial agromineral enorme, né? A possibilidade de lidar com os pequenos, médios e grandes produtores. Ao mesmo tempo, a educação pode ser um grande trunfo de instrumento de desenvolvimento, como um eixo que organize o Estado. Agora, é preciso que esse pacto federativo que une o município, o Estado e a União, ele chegue na ponta. Eu sempre digo que um cidadão, um pai de família, ele não quer saber se a escola o mais novo dele está indo é do Estado ou do município, se o mais velho está estudando numa escola do Estado e o menor do município. Ele quer saber que funcione. Ele é cidadão, ele quer, quando procurar um posto de saúde, ser atendido de maneira rápida. Então, eu acho que o planejamento ele vai permitir criar instâncias de deliberação, de poder, de exercício para responder à população. Quando eu falo do agro, a gente olha a luta para a questão das estradas e, ao mesmo tempo, o escoamento de produção. E os pequenos produtores que precisam se enxergar num projeto maior dessa produção. A capacidade da mineração, o potencial que nós temos. Mas como equilibrar a mineração, meio ambiente, desenvolvimento. Não adianta a nossa riqueza mineral sair daqui em caminhões e continuar o município sem enxergar nenhum benefício dessa riqueza. Então, acho que o maior desafio nosso é enxergar esse potencial, investir na formação. Cansado de ouvir às vezes o gestor fala assim, eu quero atrair empresas para o meu estado, para o meu município, e, ao mesmo tempo, às vezes vem uma empresa e você não tem nenhuma ação direcionada para qualificação, para ocupar aquele espaço de trabalho. Então, o projeto integrado e um bom planejamento, ele permite a gente olhar todos esses diferentes desafios, os potenciais, a nossa força e como é que nós vamos responder a cada uma dessas realidades. Tocantins é coração do Brasil. Toda a riqueza do Estado, do país, passa pelo Tocantins. Muito bem, senadora. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Falamos de vários assuntos. Sei da sua correria. Parabenizá-la pelo trabalho. Você hoje é a única mulher na bancada federal, né? Infelizmente, tomara que venham outras, para que a gente tenha, né, mais Dorinhas, mais outras mulheres trabalhando aí, né? E deixar o espaço aberto para suas considerações finais para o nosso público aqui.
Bom, eu gosto muito de conversar com você e de falar do Estado. Eu quero agradecer o carinho do povo do Estado do Tocantins e, ao mesmo tempo, me colocar e colocar o meu mandato à disposição. E dizer que é muito bem-vindo o povo do Estado no debate que nós vamos fazer regionalmente, Muito bom. para justamente entender que, mais do que quem vai estar com a chave do Palácio Araguaia, é como o Tocantins precisa ser conduzido, né? Dar sequência ao bom trabalho já realizado pelo governador, os desafios que precisam ser enfrentados, o que nós queremos e podemos e precisamos fazer para o nosso Estado. Muito bem, senadora. Mais uma vez, muito obrigada. Vocês que nos acompanharam, obrigada pela audiência. Curtam, compartilhem esse conteúdo aqui. Senadora Dorinha, um dos principais nomes aí do Congresso Nacional da Educação do país e aqui, do nosso Tocantins. Até a próxima. Obrigada pela sua audiência. Obrigada. Obrigada.